a alegria do reino é nossa. Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Interessante que, se você for olhar no contexto do que estava acontecendo ali, né, na igreja de Romanos, aquela igreja estava vivendo uma fase, olhando muito para o natural. Eles eram muito envolvidos em questão de comida, ou eles estavam tendo um conhecimento tão grande da presença de Deus, e tinha aqueles mais maduros na fé, que eles não viam obstáculo de comer coisa alguma. Eles comiam tudo aquilo que era servido, e ao mesmo tempo eles tinham convicção que Deus era poderoso para consagrar, para santificar. Porém, tinha aqueles novos na fé que não tinham essa estrutura para poder estar no mesmo nível que eles. E Deus fala, e Paulo exorta eles, falando assim: olha, se você for comer para escandalizar o seu irmão, é melhor que não coma. Se você for beber e você for pedra de tropeço, escândalo na vida do seu irmão, não beba. E aí ele vira, por isso que ele vem com essa palavra assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Quer dizer, o reino de Deus, ele não se limita às circunstâncias dessa terra. Ele não está se limitado às coisas deste mundo. E Deus sempre vai nos tirar o foco das coisas deste mundo. Porque, irmãos, a gente se alegra aqui nessa terra. A gente tem muitos benefícios. A gente tem muitas coisas bonitas. A gente tem muita coisa para desfrutar. Porque tudo que Deus faz é bom. Então nós temos a tendência de nos alegrar com muitas coisas dessa terra. Porém, o que o Senhor quer trazer para cada um de nós é porque nós estamos vivendo tempos difíceis neste mundo. São tempos que a igreja precisa ter essa alegria constante. Essa alegria do Espírito Santo. Não uma alegria passageira de coisas deste mundo e de circunstâncias. Não nos enganamos, o reino de Deus não está firmado em coisas perecíveis e passageiras. O nosso foco é o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria no Espírito. Você não faz o que você quer, você faz o que já está escrito e determinado. A alegria do reino está no Espírito Santo. Muitos de nós temos colocado a nossa alegria nas circunstâncias. Se tudo está indo bem, você está feliz. Se as coisas estão fluindo, se você tem trabalho, se as coisas estão acontecendo na sua vida, você tem motivo de agradecer, de se alegrar. Mas e quando as coisas não fluem da maneira que você gostaria? E quando isso acontece na nossa vida, que as coisas não fluem dessa maneira. Agora, o que nós temos, nós sabemos na palavra do Senhor em Gálatas, que o fruto, na realidade, é um fruto só, né? O fruto do Espírito, o primeiro é o amor, a segunda é a alegria. O segundo que seria como uma mexerica, né? O gomo, né? Uma parte do fruto do segundo é a alegria. Então isso faz parte da essência do próprio Deus que já habita em nós. E eu tinha uma dificuldade muito grande de ser feliz, porque quando eu estava no mundo, eu me alegrava com tudo, eu era divertida, eu fazia as coisas acontecer, eu sempre buscava uma alegria, algo que me preenchesse, porque claro que a pessoa no mundo, ela não tem Jesus. Se ela não tem Jesus, ela não tem alegria completa. Então faltava algo dentro de mim, que eu estava sempre numa busca de uma felicidade, uma alegria que eu não conseguia, era apenas momentânea, era apenas passageira. A tal ponto que eu lembro que um dia eu buscando essa alegria, eu sei que os jovens, eles buscam muito isso, por isso que tem muitos jovens envolvidos com drogas. Não são poucos, muitos. Eles estão buscando a verdadeira alegria que só encontramos no reino de Deus. E eu me lembro que uma certa vez, eu buscando essa alegria, e eu estava namorando uma pessoa que fumava maconha.
E naquele momento eu falei com meu namorado, eu quero experimentar. Ele virou e falou, não, eu não vou te dar. Ele já era viciado, ele já fumava desde muito tempo, desde novo. E eu insisti tanto, eu falei, se você não me der, eu vou procurar os amigos que eu sei que tem e eu vou experimentar. E, gente, eu experimentei naquela noite, eu me lembro que eu só ficava rindo. E eu ria e dava gargalhadas, aí eu pensei, encontrei aquilo que me traz alegria. E eu fiquei tão excited com aquilo, que naquela época, no meu tempo, assim, há 20 anos atrás, eu estava tão excited que eu queria um lugar. Eu pensei, se eu fumar mais ainda, mais alegria e gozo eu vou ter. E eu lembro que ele me chamou para ir para a fazenda do pai dele. E eu falei, já prepara tudo aí, porque esse vai ser o momento. O qual eu vou encontrar a melhor alegria da minha vida, eu vou me regozijar, porque enfim eu encontrei a minha alegria. E eu me lembro que eu estava lá na fazenda, só estava nós dois, eu fui escondido do meu pai, porque meu pai não deixou eu ir. Quando chegamos na fazenda, eu comecei a fumar. E eu não parava. A ponto dele falar comigo assim, calma, não é assim. Não é desse jeito. Eu falei, não, me deixa, porque aqui eu estou livre. Aqui eu posso fazer o que eu quero. Irmãos, eu comecei a puxar de uma maneira tão excessiva, que naquele momento veio na minha mente assim, uma tia falando, eu bebo, mas eu não mexo com a tal da droga. Porque se eu mexer, aquilo vai me dar uma parada cardíaca, eu morro de medo de morrer. Na hora que veio aquele pensamento no meu coração começou a acelerar. E ele acelerava de uma velocidade tão rápida, que eu comecei a querer desmaiar. E naquele momento entrou um pânico dentro de mim. Um pavor da morte, eu comecei realmente a desmaiar. E eu virei para ele e falei assim, eu vou morrer, eu não estou aguentando mais. E eu me lembro que eu fui no espelho, meu olho estava vermelhinho, minha pupila dilatada. De uma tal forma, e eu tremia, e eu perdia a minha respiração. E ele falou, entra para debaixo do chuveiro, e eu entrava, a água caía, e a luz também caía, a água ficava gelada, e eu ali tentando respirar. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E naquele desespero meu, de sensação de morte, eu ouvia o meu coração, os batimentos. Era uma velocidade aceleradíssima. E naquele momento eu virei e falei, Deus, me tira dessa. Que se o Senhor me tirar dessa, eu nunca mais mexo com isso. E eu virei para ele e falei assim, pega tudo lá e vamos dar descarga agora. Ele falou, não, mas eu paguei caro. Eu falei, não, você vai pegar tudo, porque nós vamos dar descarga agora. E ele teve que pegar, eu estava tão em desespero. Aí ele trouxe tudo, eu dei descarga naquilo, e aí a minha respiração foi voltando ao normal, e foi ali que Deus começou um processo na minha vida. E a partir dali eu comecei a ter síndrome do pânico. Eu tinha medo da morte, eu vivia em hospitais, eu dava as minhas crises. Minha mãe, interessante que minha mãe está aqui, e ela é testemunha disso, que eu ligava para ela, eu falava, mãe, eu vou morrer, meu corpo formigava todo. Ela ia lá em casa, me pegava. Um dia eu estava com ela no carro, e eu falei, mãe, para o carro, porque a gente havia se mudado para Goiânia, eu não conhecia o hospital ali, e ela parou o carro, e eu parei no meio da avenida, e comecei a dar sinais para os carros pararem, para que alguém me acudisse e me levasse para uma emergência. E minha mãe me sujegou, me pegou e falou, senta desse carro, que eu vou te ajudar, calma. E ela me colocou dentro do carro, e chegava no hospital, eu entrava no hospital em desespero. Chegava lá, os médicos me aplicavam um calmante na veia, e eu acalmava. E muitas vezes eles viravam para mim e falaram assim, vem cá, me fala qual droga que você mexe. Eu falei, não, mas não estou mexendo com droga. Não, você está. A forma como você entra aqui não tem lógica. E eu comecei a fazer um batalhão de exames. E nessa busca, nesse vazio do meu coração, nesse desespero da minha alma, não conseguia mais dormir à noite. Minha mãe começou a me levar no psiquiatra. Eu lembro que eles me davam o remédio de faixa preta e o inimigo me atacava. Eu tinha uma guerra espiritual tremenda, porque ali é como se Deus virou para mim e falou, seu tempo terminou de brincar. Agora eu estou te levando para você conhecer um novo tempo na sua vida. E eu lembro que os médicos mandavam eu fazer caminhada. E eu fazia caminhada e eu vi um povo adorando a Deus numa casa. E eu falei, mãe, o que será isso aqui? Fui lá, perguntei, eles falaram, isso aqui é uma igreja. Eu falei, mãe, me leva ali. Eu já era casada,
Eu tinha uma filha e só vivia na casa da minha mãe para que ela cuidasse de mim. Então eu estava vivendo uma desilusão, uma tristeza na minha alma que não tinha. Eu vivia hoje como se eu fosse morrer o amanhã. Era uma angústia muito grande. E eu não conseguia ficar com os remédios, eu não conseguia tomar os remédios, porque o diabo, ele colocou na minha mente que eu era dele. E que ele passou a me mostrar o inferno. Eu lembro que eu vi o inferno, e ele virou e falou assim: toda pessoa que vê o inferno já está condenada. E ele me convenceu que eu estava condenada. Eu fui para a igreja, entreguei a minha vida para Jesus. E começou uma guerra espiritual travada na minha vida. Mas tudo que eu buscava era alegria. Como viver a alegria do reino? Número 1, para que você possa viver a alegria do reino, a primeira coisa, você só consegue viver ela pela palavra, através do conhecimento. Não existe outro caminho. Porque através do conhecimento nós vamos ter ferramenta para nos mover na alegria do reino. A palavra de Deus fala em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Sabemos que a alegria faz parte do fruto, que vem do Espírito, e que Jesus conquistou ela na cruz e entregou ela completa. Tem muitas pessoas que falam assim, no céu nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós, a alegria no céu vai ser completa. Porém, olha o que João diz, 17:13, que o próprio Jesus disse: agora, porém, eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que tenham em mim a minha alegria em plenitude. Jesus, quando ele viveu aqui, ele conquistou por nós na cruz a alegria plena. E o que é plenitude? Interessante, plenitude é algo completo. E eu queria dar um exemplo para vocês aqui, do que é a plenitude e a alegria que Deus quer trazer para cada um de nós. Porque nessa busca, eu me lembro que eu fui naquela igreja com a minha mãe. E naquele momento o pastor perguntou, quem quer entregar sua vida para Jesus? Eu fui correndo lá na frente. Eu estava desesperada pela presença de Jesus. E eu lembro que naquele momento eu entreguei a minha vida para Ele, eu tive uma experiência tremenda naquele altar. E quando foi o outro dia, o pastor virou e falou, quem quer entregar sua vida para Jesus? Estava eu lá na frente de novo. Levantava a minha mão e ia entregar a minha vida para Jesus. A tal ponto que chegou um dia que o pastor não aguentou. Ele virou e falou assim, tem uma irmãzinha aqui que toda vez ela aceita Jesus. Ela quer vir aqui na frente, irmã, você não precisa aceitar Jesus, porque Jesus já está morando dentro de você. Mas, irmãos, eu me sentia tão falha, tão necessitada da presença de Deus, que eu não abria mão dessa presença e de Jesus. Porque eu me lembro que toda vez que eu vinha no altar, o Senhor me renovava. Porém, ainda no processo de Deus na minha vida, eu não conseguia sentir alegria. Eu não conseguia viver essa alegria, eu não entendia. Até que um dia, eu estava num encontro com Deus, e ali eu estava sentada, e eu comecei a ver uns jovens caídos, embriagados, da presença do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aquilo me impactou, porque toda a vida eu busquei ser feliz. E agora eu já tinha Jesus, mas eu não conseguia tomar posse, desfrutar daquilo que Ele já havia me entregado. E eu me lembro que eu fiquei impactada. O que mais mexeu naquele encontro foi ver aqueles eles estavam como se fossem embriagados, eles caíam, eles rolavam no chão, eles colocavam a mão na barriga, de tanto se alegrar. E eu falei, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. O que é isso, Senhor? E eu me lembro que quando eu estava sentada na cadeira, eles colocaram umas cartinhas no meu colo. Eu sei que alguns já passaram pelo encontro com Deus, Eu lembro que eu estava com as cartinhas no meu colo. E aí eles falaram, fecha os seus olhos. E naquele momento eu fechei os meus olhos. E o Senhor, e o pastor que estava ministrando falou assim, pede o Senhor para te batizar com o batismo da alegria.
E eu comecei ali, com o batismo do amor. E eu comecei a fechar os meus olhos ali, e eu fui pedindo o Espírito Santo para que me batizasse com o batismo do amor. E eu comecei a falar com ele que eu amava ele, comecei a declarar, e naquele momento, eu sentada na cadeira, veio uma alegria sobre mim, sobrenatural, que eu comecei a rolar na cadeira, e eu ria tanto, e eu fui me embriagando, porque a plenitude da alegria é algo que está escrito, é algo cheio, que o Senhor nos enche, é algo acabado, é algo repleto, que ainda transborda, a ponto de alcançar, isso contagia, de alcançar aqueles que estão perto de você. Então Jesus conquistou na cruz essa alegria completa, essa plenitude. E eu não entendia isso, e eu comecei a buscar isso. Eu só consegui entender quando eu comecei a buscar a palavra. Porque foi através da palavra, lendo a palavra, que eu descobri que Jesus, nessa terra, no verso fala, nessa terra, Ele colocou em nós a plenitude da alegria. E a partir daí, a minha vida começou a ser completamente diferente. A minha tristeza era tão grande que a minha filha, eu me casei, depois que eu havia me convertido. Eu fui para a igreja, então a minha filha foi a dama do nosso casamento. Porque eu fiz tudo, o contrário, eu engravidei no namoro, aí eu fui para Jesus e nós nos casamos e a minha filha entrou. Se você ver meu álbum de casamento, você não vai ver a minha filha sorrindo um momento, porque eu transferia toda aquela tristeza para ela. E quando o Senhor me tomou e me encheu com essa plenitude da alegria, um belo dia, aqui nos Estados Unidos, porque ficou a marca, nós como cristãos, nós temos a marca da alegria. Eu me lembro que eu estava no meu quarto, e a Gabi havia passado uma prova muito grande, ela pequenininha, com 7 anos. Eu fui para Nova York, para viver em Nova York. E eu lembro que ela foi rejeitada por um grupo de crianças que estava ali, porque ela não falava inglês. Então, automaticamente, as crianças rejeitam uma criança que vem estrangeira e que não fala a língua. É natural isso acontecer. Mas eu não me dei conta que isso mexeu muito com as emoções dela. E o tempo se passou, e a Gabi estava já com 14 anos, ela estava com o emocional muito abalado. E eu estava vindo da presença de Deus, de um encontro maravilhoso, estava no meu quarto. Deus havia feito uma libertação na minha vida ali. Eu sendo ainda pastora, porque não é título, nós temos que reconhecer que nós falhamos, nós precisamos ser libertos, ainda com títulos. Deus não olha para títulos, mas Ele olha o nosso coração. E nós precisamos sempre reconhecer que nós somos completamente dependentes da graça do Senhor. E deixar o Senhor trabalhar e moldar a nossa vida. E eu me lembro que eu vim nesse encontro, eu fui lá na frente, Deus fez uma obra tremenda em mim. Eu estava no meu quarto, a Gabi chegou, porque o que você é o que os seus filhos serão. Quando eu estava ali, a Gabi abriu o coração e me contou essa história. E começou a chorar. Mãe, eu me senti tão rejeitada ali. E começou a chorar, elas me maltrataram, elas não quiseram ser minha amiga. Depois de tantos anos, eu falei, Gabi, Jesus veio para te libertar de tudo isso. Vamos liberar perdão na vida dessas meninas que te maltrataram? E Deus, quando eu fiz essa oração com ela ali, ela começou a chorar e ela foi liberando perdão na vida dessas meninas. O Senhor falou comigo assim, esta mesma alegria que está em você, eu vou transferir para a vida dela. E eu falei, Gabi, eu vou orar por você e Deus vai derramar uma alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Coloquei a mão nela e comecei a orar. Senhor, enche ela com esta alegria, enche ela com esta presença. E eu fui ministrando e nada aconteceu. Ela falou, mãe, espera aí que eu preciso ir no banheiro. Ela saiu da ministração e foi para o banheiro. Eu estou lá no quarto esperando ela, pensando assim, meu Deus, o Senhor falou comigo. Por que nada aconteceu? De repente eu ouço ela do banheiro rindo. Irmãos, ela dava tanta gargalhada dentro do banheiro. Deus transbordou ela dentro do banheiro, sentada onde você sabe.
E a glória de Deus, porque Deus não se limita a lugar, a espaço. Basta a gente querer sermos cheios da presença, cheios da alegria. Porque neste tempo, a igreja, nós precisamos entender isso. Que o Senhor nos chamou para vivermos em plenitude da alegria do reino. Isso é um direito nosso. E nós não podemos abrir mão. Por isso que precisamos conhecer a palavra do Senhor. A vida da Gabi, ela é marcada. Todo mundo que conhece ela fica impressionado. Ela ri de tudo. Ela vive brincando, ela é alegre. Ela é outra pessoa completamente diferente. Porque é assim que o reino de Deus faz nas nossas vidas. Então, o primeiro passo para a gente viver essa alegria do reino é reconhecendo a palavra, é buscando dele, da presença dele, da palavra dele, tendo sede dele. E o segundo, esforço. Tudo que é bom e de melhor nessa terra é conquistado por esforços. E o reino de Deus não será diferente. Em Mateus 11:12 diz assim: a partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos procuram arrebatá-lo. Nós precisamos arrebatar aquilo que é nosso. Não pense você que um anjo vai aparecer na sua vida, vai tocar em você e vai arrancar a tristeza, vai arrancar essa dor do seu coração, angústia. Isso não vai acontecer. Você precisa tomar posse daquilo que é direito como filho e filha de Deus. Você precisa conquistar essa alegria pelo Espírito. Interessante, irmãos, que eu conheci uma pastora que ela é missionária na Sérvia. É uma mulher de Deus, que prega a palavra, uma mulher que trabalha com ciganos. O ministério desse casal é ganhar a comunidade cigana. Ela estava fazendo missão e ela era solteira. E ela era bem dedicada, aquelas mulheres, aquela missionária dedicada à obra. E quando ela entrou nesta igreja, que ela foi fazer missões, um dos irmãos que estava lá, o Espírito Santo falou para ele: esta mulher que chegou do Brasil vai ser a sua esposa. E ele ficou com aquilo no coração: meu Deus, é minha esposa. E o Senhor falou claramente com ele. E ele chegou perto dela e falou: irmã, ela chama Claudiceia. Claudiceia, eu queria te falar algo que Deus mandou eu te falar. Você vai ser minha esposa. Ela levou um susto, porque ela não estava pensando em se casar, o coração dela não estava nisso, o coração dela estava no reino, e ele toda vez, ela até fugia dele e falava: meu Deus, se é o Senhor mesmo que está falando, o Senhor precisa falar o meu coração. E aí diz ela que um belo dia, ele lá atrás dela de novo, insistindo com ela que Deus havia falado, o Senhor ministrou o coração dela. E ela começou a namorar ele. E neste namoro, ela nunca viveu, ela nunca havia namorado. E ela começou a ficar toda empolgada com ele. E ela começou a se alegrar. Diz ela que se alegrava, que era como se ela estava vivendo algo que ela nunca viveu na vida dela. E diz ela que estava dentro da casa dela e alegre de ter um namorado, alguém que o Senhor havia dado para ela. Diz ela que saiu lá fora. Quando ela chegou lá fora, ela olhou o céu e veio um vazio no coração dela. Ela falou: Renata, é como se tivesse algo arrancado dentro de mim. Eu me senti vazia. E naquele momento ela olhou para o céu e falou: Deus, o que está acontecendo? O Senhor falou com ela: eu queria que você lembrasse de uma coisa, filha. A minha alegria, ela não está nas coisas deste mundo. Não coloque a sua expectativa no outro. Coloque a tua expectativa na minha presença. Irmãos, e naquele momento ela entendeu claramente o que o Espírito Santo estava falando com ela. Que a alegria dela, em primeiro lugar, teria que ser a presença de Jesus. E diz ela que aí o Senhor tocou novamente e ela entendeu claramente que o amor e a alegria que ela tinha, primeiro era no Senhor Jesus. Muitas pessoas estão se frustrando porque elas esperam a alegria do outro, se decepcionando com filhos, se decepcionando com o marido, esperando que ele vai te preencher, algo que só é preenchido com a presença do reino.
Não existe outra alegria fora da vontade de Deus. Claro que Deus, Ele nos permite sentir alegrias, momentos, né, de alegria, mas a nossa alegria ela tem que estar em viver a alegria do reino, para que o nosso coração não esteja nessa terra, que o nosso coração esteja pronto para as coisas celestiais. Uma coisa que eu admiro muito no nosso pastor, quando eu cheguei aqui no ministério, ele estava passando por uma luta de saúde muito grande. E ele chegava aqui para pregar com problema de saúde, e eu e a irmã Ângela ficava comentando ali, como que pode? Ele está passando uma luta e ele fica rindo, ele fica se alegrando, como que? Eu nunca vi isso. Eu falei, realmente, é a alegria do Espírito Santo, que ele falava assim, se Deus levasse ele, que ele não estava preocupado, ele estava em paz, porque ele sabia da alegria que vinha de Deus ao coração dele, como se diz, se viver, morrer, ele estava como Paulo, né, pastor? Se viver ou morrer, não importa, eu sou de Cristo, eu preciso me alegrar nele, na presença dele. Então, o reino de Deus é tomar do por força. Toma posse daquilo que Jesus já te deu. Não aceite. Toda vez que o inimigo lançar sobre você angústia, tristeza, depressão, se levante, lute. Fala, Senhor, eu não aceito. Eu tenho a plenitude da alegria. Eu vou transbordar dessa presença do Espírito Santo. Eu rejeito angústia, tristeza, depressão. Não aceito, irmãos, porque tem muita gente na igreja que estão até tentando se suicidar. Eu conheci uma jovem, eu já conheci ela estava na minha casa, nós estávamos congregando antigamente juntas, e alguém falou, Renata, ela tentou se matar, conhecendo o Evangelho, sendo batizada. Então não tem outro caminho, lute, tome posse. As coisas não caem fácil, o que é bom, o que é maravilhoso, nós precisamos conquistar, porque Jesus já conquistou por nós. A palavra ainda fala assim, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E a terceira coisa que temos que fazer para viver essa alegria, né? O primeiro é a palavra, pelo conhecimento, pelo esforço, não aceitar, declarar, lançar palavras de vida, palavras de poder e declarar que a alegria está em você e ninguém vai roubar. Porque, irmãos, tudo que Deus faz é completo. Deus que começou a obra em você, Ele vai completar. Ainda que você não tenha alegria hoje, que ainda não tenha essa plenitude, persevera, porque o Senhor vai te dar. Ela é completa. Nunca mais eu tive depressão. A obra, fiquei 1 ano pagando um alto preço de libertação. 1 ano. Mas a obra que Deus fez em mim foi completa. Eu nunca mais fiquei viúva. Eu e minha filha dei o testemunho da obra que o Senhor fez na vida do meu marido. E continuava com a alegria do Senhor sobre a minha vida. Então não desfaleça, não olhe a circunstância, porque nós não caminhamos por vista. E o último, para a gente terminar, foco. Tenha seu foco naquilo que é correto. A nossa alegria não pode estar apenas no resultado daquilo que fazemos. E eu acho interessante essa história, porque o que é da alegria me chama muita atenção pela ausência que eu tive da alegria. Então, tudo que traz alegria e pessoas, estar perto de pessoas alegres, a primeira coisa que me chama atenção são pessoas alegre, isso contamina a gente, não é verdade? Do mesmo jeito que você sente um peso espiritual quando está alguém perto de você negativa, mas quando chega uma pessoa com alegria, aquilo transborda, né? Aquilo nos alcança. Olha o que aconteceu aqui. Lucas, capítulo 10, no verso 18 ao 20, diz assim. Jesus respondeu, eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Gente, aqueles discípulos, por caminhar com Jesus, eles saíram ali transbordando, alegres, porque pensa para você ver, não é gostoso ver uma pessoa liberta?
Não dá uma alegria na gente, um prazer, né, pastor? Ver pessoas sendo transformadas, libertas pelo poder de Deus, caminhando numa nova vida. Não tem algo, isso não tem problema, nós temos que nos alegrar sim. Mas Jesus sempre vai nos chamar a atenção, que a nossa base da nossa alegria não é nas coisas deste mundo passageira. A nossa alegria precisa ser, porque nós somos salvos, foi pago um alto preço, nós somos eternos e vamos viver eternamente com Jesus. E isso não tem preço. O nosso coração, a alegria tem que ser, pera lá, eu estou passando uma luta, uma aflição, mas eu não vou olhar para a circunstância, eu sou salva. Eu vou morar a eternidade com Cristo. Ele me salvou, Ele pagou um alto preço por mim. Então a minha alegria tem que estar nele, na nossa salvação. A gente não pode tirar o foco do reino. A gente não pode tirar o foco das coisas do Senhor. Ainda que tenhamos alegria nessa terra. Porque a nossa maior alegria, quem conquistou foi Ele. E se você consegue regozijar nas coisas deste mundo, até isso Ele conquistou por você. Por isso que Ele tem que ser o número 1 na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. E Ele quer que a nossa maior alegria esteja nele, não nas coisas passageiras dessa terra. Ainda que é bom ver pessoas libertas, quando entendemos que a nossa alegria está na salvação, e o nosso nome está escrito no livro, seu coração está onde Deus quer, naquilo que é eterno e não passageiro. Jesus sempre vai nos influenciar para colocarmos o nosso coração no reino, porque senão não iremos morar no céu. Precisamos desejar o céu. O nosso foco é o reino. Precisamos, a gente quer ficar aqui. Gente, porque a vida aqui na terra é boa. Eu amo a minha vida, eu amo viver. Eu amo tudo aquilo que eu conquistei em Cristo. Eu tenho prazer, né? Muitos aqui eu sei que às vezes estão viajando, ama viajar, eu amo viajar também. Estou até indo para a Califórnia ver minha filha, que eu vou ser vó. Existe alegria mais maravilhosa que essa. Estou indo sexta-feira. Eu vou ser vó pela primeira vez da minha filha que o Senhor me deu. Eu ainda vou ter uma netinha também, vai ser outra. Interessante que a minha mãe está aqui, minha avó teve 9 mulheres. 9, não teve um homem. Minha mãe teve 3 mulheres. Eu tive uma filha. A minha irmã caçula teve 3 filhas. E a primeira neta da família é o quê? Callie Grace. Mais uma menina, então isso é maravilhoso. Você vê a sua geração dando frutos, tem alegria, meu coração está se regozijando, mas toda vez que ele se alegra, eu lembro que foi o Senhor que fez coisas grandiosas, e eu me alegro juntamente com Ele, por aquilo que o Senhor tem feito, porque tudo que Ele faz é maravilhoso. Paulo, ele aprendeu direitinho, estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, do 10, 11, 12 diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com tudo que tenho, sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O nosso Deus é maravilhoso. E ele aprendeu, interessante, que se você for ler o contexto, ele estava recebendo uma oferta dos irmãos. Não é gostoso receber uma oferta? Né? Quem já recebeu a oferta aqui sabe, você não está esperando aquilo e de repente alguém chega para você e te abençoa, aquilo traz uma alegria, porque aquilo vai suprir de alguma maneira uma necessidade. Então Paulo se alegrou, mas você sabe o que ele fala? Não, eu me alegrei de vocês, da atitude de vocês, foi nobre, porque é maravilhoso, né, sermos abençoados. Mas ele fala, olha, posso ensinar algo para vocês? Eu aprendi algo muito mais excelente. Eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação da minha vida. Eu posso ter fartura, eu estou contente. Eu posso padecer necessidade, eu estou contente. Porque Paulo aprendeu que a alegria é no Espírito Santo, está nele, que habita dentro de nós.
Então nós podemos, assim como Paulo entendeu, porque ele já tinha maturidade, é um processo. Ele entendeu tudo isso, nós também podemos passar por padecer, né? Passar por lutas, tribulação e estar contente em toda e em qualquer situação. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Né? Essa foi a palavra que Deus, o Espírito Santo, colocou no meu coração. E eu sei, pelo Espírito Santo, eu sei que tem pessoas aqui que têm tido dificuldade de se alegrar no Senhor. Que têm tido dificuldade, né, de sentir essa plenitude. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus está aqui. Que o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer mudar a tua história. Assim como Ele resgatou e restaurou toda a minha sorte. E eu louvo o Senhor porque coisas grandiosas o Senhor fez. Por isso que eu comecei falando assim. Este é o dia que o Senhor fez. Como que você vai levantar amanhã? Este é o dia que o Senhor fez. Você não vai preocupar com amanhã. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. É uma prática. Você toma posse. É um princípio que foi estabelecido. E quando você caminha nele, vive nele, ele vem sobre a tua vida. Ele vem sobre as tuas emoções. E ele restaura todas as coisas. Feche os seus olhos aí. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Por essa palavra que nos impacta, que muda, que nos restaura, Pai. Sabemos que tudo é bom nos alegrar com tantas coisas que o Senhor nos dá. O Senhor ama nos presentear. O Senhor ama como Pai. O Senhor sempre preocupa em nos dar o melhor. Assim como nós damos o melhor que temos para os nossos filhos. Senhor, e eu sei que o Senhor nos ensina nessa palavra, nesta manhã, que o Senhor quer nos dar algo muito mais excelente, é discernir e entender pela Tua palavra, que existe sim algo que foi conquistado, através da dor, através do sofrimento de um justo, através de ter padecido, ó Pai, naquela cruz do Calvário, o Senhor resgatou, Senhor, essa plenitude de alegria sobre as nossas vidas. E se existe alguém aqui, Pai, angustiado, se existe alguém aqui triste, que tem passado por angústias e que as lutas têm sido maior, Pai, que tem apagado a Tua alegria, a Tua presença, que haja um despertar, que haja, Senhor Jesus, um reconhecimento de quem Tu és, que o Senhor nos ama e que o Senhor quer ver os Teus filhos alegres, regozijando, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo, que tudo está na palma das Tuas mãos e que o Senhor não perdeu o controle de nada e que o Senhor é fiel. Então toca nos Teus filhos, ó Pai, aquele que precisa de um toque Teu, que o Senhor venha tocar nesta hora, Pai, e nós já declaramos que haja um começo, a partir de hoje, um regozijo, uma alegria, que não vem do homem, que não vem daquilo que é passageiro, mas que venha da essência, da presença do Teu Espírito Santo. Nós oramos, ó Pai, e já Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém, aleluia, glórias a Deus.